O livro e o cordeiro. O livro e o cordeiro. Então este vai ser o assunto de hoje, que é o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Eu resolvi antecipar aqui a leitura deste livro. Eu estou lendo a Bíblia, né, capítulo por capítulo, e gravando um vídeo e trazendo os comentários de Gênesis a Apocalipse. Já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Parei na metade de Samuel e comecei Apocalipse porque, não sei, me deu vontade simplesmente. Fiquei pensando que até eu chegar em Apocalipse, que vai levar muito tempo, até eu chegar lá, acho que o Apocalipse até já aconteceu, né? Então eu resolvi antecipar. E vamos lá, capítulo 5, o livro e o cordeiro. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Lembrando que a mão direita também é onde ficam as estrelas ali, segundo o capítulo, os capítulos anteriores. Estrelas aqui representadas como anjos, né? Ou melhor, anjos aqui representados como estrelas. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Veja bem, o capítulo 4 tratou sobre esse trono. Tinha alguém sentado nesse trono, que era Deus, que foi adorado por animais, por 4 animais, na verdade, que se parecem com um leão, por um boi, um homem e uma águia, no capítulo 4 isso. E aí também por anciãos, que haviam 24 em torno desse trono e prestavam adoração a Deus. Então, este contexto do início do capítulo 5 é sobre isso, do capítulo 4. Inclusive vou deixar lá no final do vídeo a continuação, né? Ou melhor, o vídeo anterior. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, ou seja, Deus, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito. Quem chorava muito? João, que está tendo essa revelação. João, o discípulo que foi preso e está na ilha de Patmos. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi... Veja, um dos anciãos daqueles 24 disse a ele: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, livro e 7 selos. Selo é o que fecha o livro, né? Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono. Então, um cordeiro, um animal sacrificado, parecia ter estado morto, em pé no centro do trono. Provavelmente ele tinha marcas de sangue, algo assim, né? Cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos, aqueles que eu já descrevi no capítulo 4, ou seja, os 4 animais. O primeiro ser, eu disse animais, mas não são animais, são seres que se parecem, né? Então, aquele que se parece com um leão, aquele que se parece com um boi, aquele que se parece com um homem, aquele que se parece com uma águia, além dos 24 anciãos, cada um no seu trono, ao redor daquele trono principal onde está Deus. A raiz de Davi. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres. Chifres na Bíblia geralmente significa poder. E 7 olhos, ou também consagração, algo assim. E 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Cada um de quem? Dos anciãos. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então esses anciãos eles tinham, na verdade, em suas mãos essas taças cheias de incenso, porque são orações. E eles cantavam um cântico novo. Olha só a música que esses caras cantavam. Abre aspas. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e povo e nação. Veja bem, interessante isso aqui, ó. Gente de toda tribo, língua, povo e nação. São definições diferentes, né? Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz, fecha aspas aqui. João volta a falar. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono bem como os seres viventes. Então eles estavam... Estou tentando imaginar toda essa cena aqui. Eles rodeavam o trono bem como os seres viventes. Lembrando que... e os anciãos e cantavam em alta voz. Veja que nessa situação aqui, isso que já foi descrito no capítulo 4, né? Então é um trono onde existe Deus sentado no seu centro, com 24 anciãos também sentados em tronos próximos. Havia um arco-íris com cor de esmeralda em torno do trono, e também existiam esses seres, né, ao redor, que um se parece com um leão, outro se parece com um boi, com um homem, com uma águia. E todos eles possuem muitos olhos em todo o seu corpo.
Tá, então o que eles estavam dizendo aqui que João olhou e ouvia a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes. Então veja bem, muitos anjos ao redor desse trono. E os anciãos e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, que receber poder, riqueza, sabedoria, força. Veja bem, receber o quê? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Características surreais até, né? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu vi todas as criaturas existentes no céu, que incluía tudo na terra, no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há que diziam. Tudo que você possa imaginar. No céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há que diziam. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, glória e poder. Louvor, honra, glória e poder. Para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, ou seja, que significa assim seja. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Beleza, então esse foi o capítulo 5 e no próximo vídeo, então, capítulo 6, na próxima semana. Valeu! Aliás, dá uma olhada no capítulo anterior, né, capítulo 4, que eu vou deixar aqui no final.